Ora, viva Moçambique, sejam todos bem-vindos ao programa Tarde na sua tela. Este é o programa dos lares moçambicanos que traz muitos assuntos edificantes e para hoje não será diferente. Vamos falar da possessão. Bom, nós falamos da possessão na semana passada e hoje nós estamos a continuar com o tema porque ficaram questões não respondidas por causa do tempo. Temos aqui conosco o reverendo J.C. Maloa. Bem-vindo mais uma vez ao programa Tarde na sua tela. Muito obrigado, Fina, por nos convidar mais uma vez a esta linda casa, né? A Casa das Tardes na televisão, e com certeza as pessoas que estão aí em casa também poderão, com a graça de Deus, ter uma ótima tarde com o tema que estamos a desenvolver desde a semana passada. Okay. Que Deus abençoe a todos. Muito bem, muito obrigada, reverendo, por nos honrar mais uma vez com a sua presença. Bom, nós continuamos na semana passada sobre a possessão, especificamente a possessão demoníaca. Para deixar bem claro, nós falamos do que era possessão, quem poderia estar possesso. Então, hoje nós vamos continuar. Como é que se comporta uma pessoa possessa? Como é que nós conseguimos ver que esta pessoa está possessa? Para além daquela que está a manifestar, que é muito simples. Mas como é que nós poderíamos então saber que essa pessoa está sob efeito de uma possessão demoníaca? Bom, o comportamento de uma pessoa possessa... acho que hoje estamos a explorar aquelas perguntas que não terminamos na semana passada, não é? É muito bom, maravilha. Isso é de salutar. Okay. Nós não podemos, assim, de forma muito rigorosa, okay, padronizar sintomas de possessão. Isso é algo que nós vamos percebendo com algum histórico, trabalhando com libertação. Vamos entendendo que cada caso é um caso. Okay. E é muito importante que a pessoa que está a trabalhar com pessoas que têm este tipo de problema possa fazer um diagnóstico muito profundo, okay, sobre o que realmente está a acontecer com essa pessoa e até que ponto é que a pessoa chegou ao estágio em que ela se encontra. Okay. Por isso é que mesmo dentro das Sagradas Escrituras nós encontramos pessoas possessas com manifestações diferenciadas. Temos o exemplo do Saul, que fica possesso. Okay. E a palavra de Deus vai nos dizer que para a resolução ou para amainar o problema dele, ele se apercebeu de que Davi, tocando a sua harpa, espantava o mal que lhe atormentava. Exato. E foi assim como ele foi gerindo o problema de possessão, nesse caso específico. Okay. Temos também outros casos de possessão que a Bíblia não descreve taxativamente que essas pessoas eram possessas, mas nós percebemos pelo comportamento das mesmas que elas tinham um problema grave espiritualmente, okay, que podem se enquadrar, e aí aqueles que não assistiram o programa anterior, nós convidamos a assistir o programa anterior, não é? Okay. Que pode se enquadrar numa daquelas 3 fases que nós tivemos a conversar no programa anterior. Okay. Nós temos ali, por exemplo, o caso de uma mulher chamada Jezabel, que a sua maneira de agir e também as práticas religiosas que ela seguia nos levam a acreditar que ela era uma pessoa possessa. Okay. Não é? Demanda a cabeça do profeta, okay, matou muitos outros profetas, né? O profeta Obadias até se queixa de que ela era o único que tinha sobrado, porque ela era uma assassina de homens de Deus. E as pessoas que serviam a sua
a sua religião, isto é, os profetas da religião da Jezabel. Ela era uma adoradora de Baal e da Zera. Eram pessoas que têm também uma manifestação de possessão, porque nós verificamos isso quando se faz o duelo com Elias. Eles sobem no monte e ali o duelo era que aquele que fizesse com que fogo caísse do céu tem um Deus verdadeiro. E a Bíblia diz que os profetas de Baal e da Zera prepararam um holocausto, foram cantando, dançando, batendo, e depois houve um momento em que eles entram em êxtase e começam a cortar-se, não é? E nós verificamos claramente essas práticas, por exemplo, no curandeirismo. Ok? Que é a recepção de uma entidade externa que faz com que as pessoas entram em êxtase e começam a falar de coisas que são do além, que podem fugir até a percepção da pessoa que se encontra sob influência desse espírito. E portanto, este tipo de possessão é diferente da possessão de Saul, não é? Que também era um possesso nas suas atitudes. E veja só, por exemplo, no caso de Saul, já no fim da sua vida, de tão oprimido que ele se encontrava, ele entra na casa de uma feiticeira, né? A feiticeira de Endor, e pede para que faça com que o espírito de Samuel fale com ele em relação a uma guerra que ele pretendia se envolver. Na verdade, ele estava ali a pretender uma direção da parte de Deus, e Deus já não falava com ele. Né? Ele já não havia nenhuma intimidade da parte de Deus para com ele. E aí também nós entendemos que o facto de Deus parar de falar com uma pessoa e não dar orientação a essa pessoa consubstancia-se também em problemas espirituais que podem levar até a possessão. E aí entramos naquela questão de influência, porque se não é Deus que está a falar com a pessoa, então quem é que está a falar? Quem é que conduz essa pessoa? Qual é a inspiração que está por detrás do que a pessoa faz? Né? Isto aqui é muito importante. Temos também outras manifestações de possessão, isto já no Novo Testamento. Temos ali o caso de uma mulher que andava encurvada. Né? Ela andava encurvada, portanto ela tinha um problema físico, né? Que quando se encontra com Jesus, Jesus expulsa o demônio que estava na vida dessa mulher, e ela endireitou-se. Então, temos ali uma outra manifestação de possessão. Provavelmente aquela mulher não gritava, não se enrolava, e por aí, não tinha essas manifestações comumente visíveis, não é? Mas havia um espírito que oprimia aquela mulher, que lhe mantinha encurvada, não é? Que tocava nos seus membros, e por via disso a visão espiritual de Jesus para expulsar esse demônio e curar aquela mulher foi essencial. Não é? Também temos o caso do Gadareno, que é um caso muito conhecido entre os evangélicos, e é muito usado para fazer estudos de possessão, porque ali nós encontramos várias características de possessão ali plasmadas, que quando fazemos assim uma avaliação, dá-nos um entendimento muito profundo de como é que a possessão acontece e quais são as consequências disso. E no caso do Gadareno, ele era um homem que vivia fora da sociedade, portanto ele não se enturmava com o resto das pessoas. Então, se tem uma pessoa que gosta de ficar sozinho, que não gosta de estar com as pessoas, e nós encontramos isso, por exemplo, na medicina, chamam de depressão. E é um grande debate que existe aí sobre se depressão é de fato um problema espiritual ou se é somente um problema um problema que tem que ver com não é patológico, que tem que ver com saúde, não é? Físico.
De fato, tem a sua componente física, tem ali aspectos que podem envolver até questões hormonais. Uma mulher que, quando acaba de ter bebê, ela pode ter alguns sintomas de depressão, ela pode, sim, depressão pós-parto, exatamente. Ela pode não se sentir confiante com o seu corpo, com as mudanças que ocorrem neste processo. Bom, tem esta componente física. No entanto, por detrás desta componente física tem, dentro da depressão, um aspecto espiritual muito mais envolvente, muito mais forte, que por vezes é negligenciado. As pessoas podem recorrer ao psicólogo para, por exemplo, controlar questões hormonais e dar alguma medicação para poder descansar e por aí em diante. No entanto, nós que lidamos com estes problemas entendemos que depressão tem uma componente espiritual muito mais sonante, muito mais forte que questões patológicas. Exatamente, patológicas. Okay. E falando nisso, eu até posso aqui dar um testemunho de uma senhora que estava a contar-me que teve um problema mais ou menos parecido com esse, em que ela perdeu a sua filha. A filha ficou doente, ela tinha mais ou menos 8, 9 anos e depois a filha veio a falecer. Quando a filha veio a falecer, ela entra em depressão em virtude disso. Ela não conseguia, não comia, perdeu toda a alegria, fechou-se, começou a ganhar peso, começou a engordar. E ela frequentava, ia sempre ao psicólogo, né? A procura de ajuda e de aconselhamento em relação ao problema que ela estava ligada. Começou a pensar em suicídio, começou a ter estas guerras todas. E como é que ela resolveu o caso nesse aspecto? No caso concreto, ela não era uma pessoa convertida e o médico aconselhou-lhe a fazer um outro filho. Né? O médico aconselhou a fazer filho. Ela conta-me essa história por quê? Porque a filha que ela teve, essa outra filha que ela teve, tem um comportamento muito diferente da irmã, porque ela tinha duas, tinha uma mais velha, tinha mais nova. Ela perdeu uma das filhas, que era mais nova, e depois foi aconselhada a ter uma outra filha, que depois desenvolveu um comportamento também muito agressivo. Tornou-se uma menina muito talkativa, muito... com um psíquico muito diferente da outra irmã. E quando a própria mãe começa a descrever a filha, ela percebe que foi em virtude dos problemas que ela teve no âmbito da gestação que causaram esses problemas, né, comportamentais da filha, não é? Porque ela nasce no meio deste turbilhão todo. Portanto, ali nós entendemos que aspectos espirituais jogaram um papel muito fulcral no desenvolvimento da personalidade daquela pessoa. Sim. Outro aspecto que nós encontramos dentro da história do Gadareno é que ele vivia nos sepulcros, em lugares dos mortos, não é? Ele sentia-se melhor com os mortos, nas sepulturas, nos cemitérios. Portanto, pessoas que têm tendência a práticas ocultistas, que frequentam estes lugares com muita, perdão pela tautologia, com muita frequência, elas podem desenvolver ali possessão. Estou a falar de pessoas que vão às missas, pessoas que vão falar com os mortos nas campas. E por aí fora. Até porque nos cemitérios, em algumas religiões, como o voodoo, por exemplo, tem práticas que são desenvolvidas mesmo ali naqueles lugares. Não é? Outro aspecto também que nós encontramos no caso do Gadareno é que ele tinha uma força extraordinária. Acorrentavam-lhe, mas ele rebentava com as correntes. Ele tinha uma força acima do normal, nada lhe conseguia conter. E isso também está comprovado. Pessoas que têm
que recebem entidades dentro delas, elas podem ter uma força acima do que a compostura física apresenta, não é? Nós encontramos isso muito no candomblé, na umbanda, os pais de santo. Podem desenvolver algumas características ali de demonstração de poderio físico acima daquilo que é normal. Estou aqui a lembrar-me de acho que é um pai de santo que fez alguns pactos e ele tinha uma característica, ele conseguia saltar verticalmente cerca de 3 metros. Que não é normal uma pessoa parada fazer um salto para cima de 3 metros. Ele conseguia fazer isso. Tanto que, numa das vezes em que ele fez isso, ele tirou uma fotografia e a fotografia ficou para a posteridade. Ele depois converteu-se, tornou-se pastor e ele fala da força que ele tinha via essas entidades. Portanto, há pessoas que desenvolvem, às vezes, algumas características de violência ou de poderio físico acima do normal, podem ali nós podemos há uma probabilidade de estarmos perante alguém que acomoda vários espíritos ali. E outra característica é que o gadareno, por exemplo, ele também se machucava, né, fazia mal a si mesmo. Sim. Ok? Então, pessoas que nós encontramos andando pela rua com sintomas de loucura, que fazem mal a si mesmas, que andam nuas e por aí fora, são pessoas que naturalmente que a gente consegue perceber que ali há um espírito que está comandando, ou pessoas que falam sozinhas. Nós conseguimos perceber isso. Da conversa que Jesus Cristo desenvolve com o gadareno, ele mesmo diz que, olha, meu nome é Legião, porque somos muitos. Então, também conseguimos perceber que, naquele caso específico, havia ali muitos espíritos que comandavam a pessoa a tal ponto de o levar à possessão. Outro aspecto também que nós podemos verificar é que pessoas que são muito resistentes à palavra de Deus. Nós encontramos isso no Antigo Testamento, no caso de Faraó, encontramos também no caso de Acabe. Acabe até foi admoestado por Micaías a não ir a uma guerra com Josafá, porque ele iria morrer nessa guerra. Ele prendeu Micaías, o profeta que lhe profetizou certo, não é? Em detrimento dos 400 que estavam ali a dizer coisas que ele gostava de ouvir. E, portanto, coração endurecido, uma pessoa que ouve palavra, ouve ministração, vai à igreja, mas não muda, não transforma, muito pelo contrário, às vezes até começa a detestar o próprio homem de Deus que está ali a pregar. Esses são sinais de possessão. Portanto, respondendo, talvez fazendo um resumo a tudo isso que eu disse, nós não encontramos um único sinal de possessão, nós temos que fazer uma avaliação profunda para vermos até qual é o enquadramento de possessão naquele indivíduo que está ali diante de nós. Mas, teoricamente, nós podemos afirmar que qualquer pessoa que não tem o Espírito Santo de Deus, potencialmente é alguém possesso. E é por isso que Paulo, falando disso, admoesta os cristãos, dizendo: não se submetam a um jugo desigual com os descrentes. E depois ele diz: que união existe entre o Espírito de Deus e Belial? Então, ele é muito contundente ali. O que ele diz ali, em outras palavras, é: quem não tem Espírito de Deus, tem Espírito de Belial. E é por isso que nós não podemos... Eu costumo, com muita tristeza, ver isso, principalmente nos dias de hoje. Os evangélicos esfriaram muito. E alguém decide casar com alguém só porque tem uma boa aparência, tem alguma condição, ou vai a uma igreja. Eu sou evangélico, decido casar com um católico porque acho que ele também vai à igreja. Não é assim. O fato de Deus estar me envolver como uma pessoa que não comunga da mesma fé que eu, no caso específico, que não seja um cristão de acordo aos padrões bíblicos, há um grande potencial de possessão nessa pessoa, ainda que essa pessoa não apareça com sintomas visíveis de possessão.
O simples fato de uma pessoa se agradar no pecado, viver no pecado, já é sinônimo de que ali há um nível de possessão. É aconselhável a todas as pessoas que vão para uma igreja a participarem da libertação, independentemente do que elas acham que têm ou não têm. Porque nós estamos a vir de um contexto em que os nossos antepassados, nossos pais, estiveram envolvidos em práticas obscuras, ok? E Êxodo capítulo 20, versículo 4 diz que Deus imputa os erros dos pais aos filhos até a terceira e quarta geração. Então é importante que nós passemos pelo processo de libertação. E recebamos oração para que de fato as coisas da nossa vida possam fluir. Ok, muito bem, obrigada. Então, reverendo, de onde vem, qual é a origem da possessão? 2. A pessoa que está possessa, por que ela fica? Qual é o motivo que levaria a pessoa a ficar possessa? É o pecado somente ou podem existir várias razões? Então, tem esta primeira, a origem da possessão e o que levaria a pessoa a ficar possessa? É o pecado ou tem outra razão? A desobediência a Deus, acho que já temos falado um pouco sobre isso no programa anterior, mas a desobediência à palavra de Deus é a essência de todo o mal. Né? É pela desobediência que nós abrimos as portas para a possessão. Né? Isso tem que ser líquido, tem que ser algo que logo assim a priori a gente tem. Desobediência, pecado. Desobedeceu a Deus, abriu-se ali uma porta para problemas espirituais. Agora, a pergunta que me faz é muito, muito profunda, porque quer saber sobre a origem. A origem. Visto que o reverendo falou há pouco sobre Saul. Sim. Então, quando nós estudamos ali nas Escrituras, vem que veio um espírito mau da parte do Senhor. E falou também do Gadareno. Parece que na percepção de alguém pode parecer que são origens diferentes. Então, eu gostava de saber quais são as origens ou qual é a origem da possessão. Vamos a Gênesis capítulo 6. A Bíblia ela diz e ensina o seguinte, a partir do versículo 4, né? Ela diz assim, não, vamos começar mesmo do 3. Diz assim, então declarou o Senhor, por causa da malignidade do ser humano mortal, o espírito que lhe dei não permanecerá nele para sempre, portanto, ele não viverá além dos 120 anos. Ora, naquela época também, algum tempo depois, havia nefilim na terra, quando os filhos de Deus possuíam as filhas dos homens e elas lhes deram filhos. Esses gigantes foram os heróis dos tempos antigos, homens rudes e famosos. Sim, contudo, o Senhor observou que a perversidade do ser humano havia crescido muito na terra e que toda a motivação das ideias que provinham das suas entranhas era sempre e somente inclinado para a prática do mal. Nós estamos aqui no contexto da linhagem de Adão. Nós temos no capítulo 4, né, temos ali o primeiro homicídio que acontece na contenda entre dois irmãos, Abel e Caim, que depois dá a morte de um dos irmãos, né? Que depois temos ali a descendência de Caim, que foi uma descendência perversa, que não agradava a Deus, e esta descendência, esta linhagem foi multiplicando mal e a tal ponto de Deus fazer aquela sentença de limitar a idade do homem na face da terra, não é? Portanto, toda a origem do mal ela parte do pecado, não é? E vai se desenrolando à medida em que as pessoas vão se afastando daquilo que era a vontade de Deus. Mas nós entendemos também pela palavra de Deus que sempre havia um remanescente de pessoas que agradavam a Deus, que mantinham
aquilo que eram os desígnios da vontade de Deus. E um desses homens, naquele contexto, foi Noé. Mas mesmo depois do dilúvio, por alguma razão, né, o mal continuou a proliferar. Deus faz uma aliança com Noé, mas a origem dos povos, das nações, através dos jafetitas, dos camitas e também temos o Cam, Jafé e o Sem, continuam nas práticas errantes. Eles já continuam se afastando da vontade de Deus, e nós encontramos ali depois o contexto da Torre de Babel, da divisão de línguas, e as pessoas vão se espalhando. E ali, nesse caso específico, né, da Torre de Babel, nós temos ali o princípio da idolatria institucionalizada. Porque foi a partir dali que algumas práticas ocultistas começaram-se a desenvolver e começaram a ganhar uma forma de adoração. Portanto, a possessão como tal, em termos de origem, e vamos colocar talvez assim num sentido de técnica de possessão, nós encontramos lá quando Satanás entra na serpente e desenvolve uma conversa com Eva. Não é? Nós encontramos ali, pela primeira vez, uma manifestação, uma entrada de uma entidade espiritual num ser vivo, ok? Que depois desenvolve atividades, né? De forma inconsciente. Digo inconsciente porque a serpente, como tal, não tinha condições para desenvolver aquele nível de conversa se Satanás não tivesse entrado nela ou incorporado nela para enganar a Eva. Quando nós vamos analisar a conversa que Deus tem com Caim, nós também entendemos ali que Caim estava possesso, porque Deus diz assim para Caim: olha, os teus pensamentos são maus, são perversos. Será que tu poderás controlá-los? E logo de seguida, Caim vai e mata o seu irmão. A advertência da parte de Deus em relação a Caim é que ele estava se envolvendo tanto com o mal que ele já não seria capaz de refrear os seus ânimos para a maldade. Okay? Esta é uma característica de possessão. A ira é uma das manifestações claramente visíveis de uma pessoa que está possessa. É por isso que se tem alguém em casa que faz ministério nas cadeias, essa pessoa vai concordar comigo, vai saber que quando tu vais para uma cadeia e perguntas às pessoas que estão ali que cometeram um homicídio, fizeram alguma coisa errada, e tu perguntas: por que você fez isso? Ele vai dizer: eu não sei por que eu fiz isso, acho que um demônio entrou em mim. Porque naquele momento em que ele decide matar, decide fazer alguma coisa errada, perversa, é o momento em que ele não tem controle sobre as suas ações. Ele está num estado de euforia tal que ele não pensa nas consequências das suas ações. Portanto, a possessão, ela dá-se com a queda de Lúcifer. Okay? Ela dá-se com a queda de Lúcifer. Lúcifer quando se levanta para opor a Deus, é derrubado das hostes celestiais, cai para a terra, e ele começa a engendrar os seus desígnios malignos para com o homem, e aí nós encontramos a possessão se efetivando. Alguns teólogos olham para Gênesis capítulo 6, naquela relação entre os filhos dos homens com filhos de Deus, enquadrando estes filhos dos homens a anjos caídos. E aí, nesta relação, nós temos vertidos aspectos de possessão que fizeram com que aquelas mulheres engravidassem.
esta teoria ela está muito assente sobre um livro apócrifo que detalha isto. E, por incrível que pareça, esse livro apócrifo é citado na Bíblia, que é o livro de Enoque. O livro de Enoque ele não caiu no cânon sagrado, é um dos livros que não está nos livros que nós usamos, livros que os evangélicos usam, mas é um livro citado pela Bíblia. Pedro faz citação do livro de Enoque, ele faz citação do livro de Enoque, e no seu livro, Enoque conta como é que isto de facto aconteceu. E se ainda me lembro, porque eu li o livro de Enoque já faz algum tempo, mas eu tenho ainda em memória essa história porque é muito fantástica. O que Enoque conta é que quando estes anjos caídos caem, começam a persuadir as mulheres nas práticas malignas, ensinando a elas todo o arsenal de maldade que eles conheciam. A adivinhação, a interpretação de astros, o fabrico de armas, e começam a mudar toda a estrutura daquilo que era o contexto da terra e da relação que as pessoas tinham através dos conhecimentos ocultos que estes demônios carregavam. E aí eu quero abrir um parênteses. É que quando nós entendemos o curandeirismo, quando nós fazemos uma análise, uma avaliação do curandeirismo, nós encontramos muita semelhança com esta história que Enoque nos conta e que Gênesis capítulo 6 deixa ali de forma muito assim, nobulada, não é? É que uma mulher que envolve-se no curandeirismo, ela recebe entidades e faz pactos com essas entidades. De fato, ela se torna, por essência, uma mulher de espíritos, não é? E estes espíritos demandam sobre a vida dela, dizem o que ela deve fazer, o que ela não deve fazer, colocam palhotas para que ela possa servir. Aquelas palhotas ali não pertencem à curandeira. As palhotas pertencem ao dono da curandeira, isto é, o espírito que comanda aquela curandeira a fazer o que faz. E este espírito que vai ensinando esta curandeira sobre práticas ligadas à medicina, por exemplo, a medicina tradicional, que plantas é que ela pode usar para curar uma e outra coisa. Mas a coisa não termina aí. É que, enquanto ensina e pode ensinar, e este ensino de conhecimento de plantas e por aí em diante, tem este lado do professor que vai ensinando a aluna, mas também tem um lado espiritual, em que, através de revelações, sonhos e por aí em diante, esta curandeira pode desenvolver algumas habilidades espirituais. Por exemplo, quando uma curandeira recebe alguém para uma prática que tem que ver, vamos lá, alguém que está interessado em separar um homem casado, Está interessado em separar um homem casado. O ritual que vai ser performado ali para a separação daquele homem, pode variar de acordo com a inspiração que aquela mulher vai ter deste demônio, deste espírito mau que comanda aquela ação. Pode dizer, olha, traz um sapato, traz a piuga, ou traga a chave da casa dele, e vamos levar a chave, vamos colocar num copo e depois vamos misturar com alguns remédios. Portanto, este tipo de conhecimento esotérico sobre como é que deve-se fazer, por exemplo, quer destruir a vida de alguém, prepara-se ali um conjunto de pó, por exemplo, de ossos de um determinado animal, ossos de galinha, tritura-se ossos pode-se levar, por exemplo, rã, né? Sapo, né? Prepara-se ali sangue de sapo, mistura-se com ossos de galinha, depois leva-se
o biquíni do determinado homem, coloca-se ali, vamos levar uma boneca, vamos amarrar a boneca com este biquíni, vamos colocar dentro de uma benga e vamos sair, por exemplo, em direção a uma ponte, e a caminho da ponte nós vamos partir aquela benga no meio da estrada, e quando os carros passarem por cima daquela boneca, daquela fórmula, não é? Imediatamente o casamento daquela pessoa estará destruído. Portanto, estas práticas ocultas são muito mirabolantes e levam a uma inspiração maligna para que a pessoa que vai performar as mesmas, não é? possa fazê-lo com alguma eficiência. Ok. Muito bem. Então, antes mesmo do intervalo, gostava de saber se é possível esta pessoa possessa, no caso, a pessoa possessa fazer a sua vida de forma normal. Me refiro muito mais na igreja. Na igreja. A pessoa pode pregar, se for do louvor, dirigir o louvor, se for pregadora, ministrar, e as pessoas serem tocadas, o Espírito Santo manifestar-se, sendo que aquela pessoa é possessa. É possível isso? Infelizmente é possível. Como? Infelizmente tu fazes perguntas muito difíceis, Fina, não é? Sério? Infelizmente é possível. É possível, sim, porque... eu vou te contar um segredo. Nós estamos aqui, vamos lá, desmanchar algumas coisinhas, não é? Okay. O curandeirismo é a primeira fase, vamos lá assim dizer, é a primeira fase, o primeiro nível do ocultismo. Ok? E eu costumo dizer que um curandeiro, ele ainda tem na sua iniciação, né, porque depois aquelas práticas, né, e o curandeirismo nós não encontramos só aqui em Moçambique, não é uma prática só da África, nós encontramos com várias denominações em várias regiões do mundo. Com as suas ramificações e por aí em diante. Mas há sempre um processo de iniciação, né, que pode ser via curandeirismo, com chamado, por assim dizer. Aquilo que eles chamam de chamado, a Bíblia denomina de maldição, né? Maldição hereditária, um espírito que demanda daquela pessoa contas a pagar, e que lhe leve à possessão, à destruição da sua vida, não é? E essa pessoa vai entrar para uma escola em que ela vai ali ser quenjada, naquele todo processos e por aí em diante. Acho que nós já falamos sobre isso nos programas de curandeirismo. É só as pessoas irem lá, não vamos aqui estar a repetir sobre isso. Ok. Mas então, existe uma outra forma de as pessoas entrarem para o mundo do ocultismo. Quem entra via curandeirismo, já dentro do curandeirismo, ele vai perceber que para melhores resultados é importante ir reforçar os seus pactos. Porque algumas pessoas pensam que basta fazer o curso do curandeirismo, acabou. A pessoa serve por resto da vida. Não é isso que acontece. Quando você entra no curandeirismo, começa a servir como curandeira, depois de 1 ou 2 anos, começa a receber outras entidades. E essas entidades precisam de ser iniciadas. E essa pessoa é obrigada a voltar outra vez ao curso para poder se moldar. Como? Fazer um refresh. Mas é mesmo para se moldar, ok. a estes novos espíritos que vão entrando e vão demandando mais e mais desta pessoa. Percebi. Okay? E à medida que a pessoa vai andando neste mundo, muitos conflitos espirituais vão também acontecendo. E nesses conflitos, a vontade por vitória, pelo poder, vai fazendo com que ela perceba-se que, afinal de contas, não é tão forte assim como imaginava. Não é? E aí a necessidade de reforçar os seus pactos. É aí que este curandeiro vai entrando cada vez mais em práticas mais macabras, não é? E a feitiçaria vai crescendo
dentro desta pessoa. Okay. Se a pessoa vem de uma família em que estas questões já foram desenvolvidas há muito tempo, não são novidade, a coisa torna-se muito mais visível, porque dentro da própria família, as iniciações elas andam de forma muito líquida, né? A pessoa vai aprendendo, mesmo que não esteja num curso, ela já vai sabendo que isto aqui é assim, funciona assim, ela já sabe o que é xamanismo, o que é sair, tirar o seu espírito, voar, praticar as viagens astrais, né? Que é aquilo que a gente costuma dizer que voa, né? E por aí em diante. A outra maneira que as pessoas tendem a entrar para este mundo é através daquilo que é denominado bruxaria, não é? De fato, os termos parecem muito similares, mas o bruxo é os ingleses chamam de black magic, são mágicos, ok? E estas pessoas, elas aprendem a arte, né? Não porque necessariamente foram demandadas por um espírito para aprenderem. Não é porque ficaram doentes, depois não conseguiam trabalhar, caiu, levou para um sítio e aquela pessoa disse, olha, não tem como, vamos ter que te iniciar aqui. Não. O bruxo, este mágico, né? Esta magia negra, é um indivíduo que, através da busca incessante por estas práticas ocultas, vai desenvolvendo um conhecimento e vai fazendo pactos. E estes pactos podem levar até ao sacrifício de pessoas. Infelizmente, muitos pastores são bruxos, porque ele começa um ministério, depois de algum tempo, ele tem expectativas dele, não de Deus, porque ele pensa que quando começa o ministério, a sua igreja logo tem que ter 1000 pessoas. Calhar Deus te chamou para levantar 50 líderes. Ele não quer que você tenha uma mega igreja, mas ele está a olhar para uma igreja ali ao lado e vê que está cheia, e a expectativa dele é que o ministério dele também seja igual a de uma outra pessoa. Mas ele não foi chamado para aquilo, provavelmente, não é? E aí o que ele faz? Ele toma uma decisão de procurar um profeta ou que possa lhe dar a fórmula mágica para que a sua igreja possa crescer. E aí ele envolve-se em pactos. Ele envolve-se em pactos. Que tipo de pactos é que são feitos? Esses nossos irmãos que estão sempre para a Nigéria, não é? Não sei se sabes, né? Que temos pessoas que têm que pelo menos 1 ou 2 vezes por ano dar uma volta à Nigéria, não é? Outros têm que estar constantemente a ser impactados, né? Outros têm que procurar óleos para serem derramados com alguma frequência. Então, o que acontece nestas viagens, nestas idas? Acontece ali práticas de bruxaria, em que esta pessoa é iniciada. Estas iniciações, elas são feitas através de orgias. Tem várias maneiras de fazer isso. Podemos depois dedicar um outro dia para tratarmos desse assunto, mas ali pode, primeiro, há que repelir tudo aquilo que é bom, né? Tudo aquilo que agrada a Deus. Né? Essa é o princípio de uma iniciação satânica. Né? É aí que nós chamamos desses indivíduos de satanistas. Por quê? Porque eles fazem uma barganha com Satanás. Eu quero isto, em troca, tu me dás isto. Não é? Então, a pessoa vai ter com Satanás e pede poderes. Não é? E aí, o que acontece é que há orgias, podem te colocar a dormir com mulheres ou com animais. Depois disso, exatamente, podem demandar que tu sacrifiques alguém, um bebê, uma criança, ou bebas sangue, ou durmas nos túmulos durante algum tempo, levam-te para lugares de práticas de obscurantismo, medem até que ponto é que você é corajoso, não é? Até que ponto é que você é ganancioso. E entidades espirituais são colocadas em si. Quando esse indivíduo volta e insere-se dentro
do meio em que nós estamos, Ok. porque este indivíduo foi e buscou estas práticas de livre e espontânea vontade, ele barganhou, ele pode sim chegar a abrir uma igreja e pregar numa igreja, sendo ele mesmo o possesso. Ok. Porque ele está dentro do, vamos assim dizer, o pacto dele lhe coloca dentro do controle de como é que aquele espírito vai operar. Então temos homens, sim, até por vezes, nós que somos pastores temos que ter muito cuidado quando começamos a abrir muitas igrejas, né? Começamos a abrir congregações, núcleos e por aí em diante. Nós podemos ter dentro do nosso ministério pastores que, por alguma razão, eles querem que o seu ministério cresça, não é? Porque ele começou um trabalho, ele quer impressionar e tudo mais, e vai para os curandeiros, ou vai à procura destes poderes mágicos para poder fazer com que o seu ministério cresça. E ele há de aparecer nos cultos, há de abrir Bíblia, há de ter toda a aparência de uma pessoa religiosa quando é uma pessoa possessa, carregada de possessão. No caso das mulheres também, nós temos aquilo que chamamos mulheres de fogo, ou mulheres das águas, que são mulheres consagradas para derrubar ministros de Deus, consagrados para destruir igrejas, para entrarem em ministérios e causar turbilhões, rebeldia, dividir e por aí fora. E estas pessoas podem entrar dentro da igreja, se enquadrarem no grupo de louvor, se enquadrarem no grupo de intercessão e começarem a criar distúrbios na igreja. Vezes há em que estas mulheres começam a seduzir o pastor se envolve com ela, quando é uma pessoa preparada pelo satanismo para destruir aquele ministério. No entanto, há sempre um potencial muito grande de manifestação, isto é, quando estamos num culto em que de facto o Espírito de Deus ali se move, essas pessoas podem cair, um demônio pode ali manifestar, aquilo que está dentro dessa pessoa pode, mesmo que seja a revelia, se manifestar. E é por isso que pessoas que têm este tipo de pactos, principalmente profetas e apóstolos e outros, que foram à busca deste tipo de poderes, dificilmente ministram em ambientes que não tenham controlo. Você não há de ver ele, por exemplo, a visitar outras igrejas para pregar ou sair da sua zona de conforto. Ele quer sempre controlar a área em que ele está, porque se ele entra num sítio em que de fato o Espírito de Deus está lá, ele é capaz de não ministrar, é capaz de entrar, abrir a palavra de Deus, não aguentar, cair mesmo ali, não acontecer nada, não há de haver culto nesse dia. Porque Deus não quer que aquela pessoa suba naquele lugar sagrado para ministrar, porque o Espírito que está nele não é o Espírito Santo. Ok. Muito bem, interessante. Então vamos observar um curto intervalo e voltamos já já. Olá, estamos de volta depois do intervalo aqui na TV Ação, no programa Tarde na sua tela. Estamos a falar de possessão demoníaca e vamos continuar nesta que é a última parte do programa com o reverendo J.C. Maloa. Reverendo, então, depois dessas perguntas todas que aqui fiz e que eu acredito que alguém lá do outro lado está a aprender, porque eu também estou a aprender. Quando a pessoa é liberta da possessão, bom, eu corri um pouco. Como se libertar da possessão? 1, 2, porque o reverendo alinha as respostas, eu prefiro deixar duas questões. E como é que a pessoa pode se libertar ou se livrar da possessão? 2. Quando a pessoa é liberta, pode voltar a estar possessa? Como se libertar da possessão? E conhecereis a verdade, e a verdade libertará. Ok. Portanto, o denominador para a libertação é a verdade. É o conhecimento da verdade. E a verdade
é o verbo que se fez carne, é Cristo, é conhecer Jesus. Ok. Ok? Daí que uma pessoa que vai a uma igreja com estes problemas que estamos aqui a descrever, mas não quer ter um relacionamento com Cristo, ele não quer conhecer Jesus, né? Essa pessoa dificilmente ficará liberta. Exato. Olha que a Bíblia diz que Jesus Cristo falava com alguns judeus que haviam crido nele. Jesus Cristo disse: se permanecerem na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Portanto, acreditar em Jesus é o primeiro passo. Mas ele disse: se permanecerem firmes. Então, acredita, muito bom. Até os demônios acreditam e tremem. Ok. Depois disso, a pessoa tem que permanecer. Permanecer firme. Quando a pessoa permanece firme no ensinamento, né, Deus começa a revelar-lhe as coisas, começa a abrir a mente. Tem muitas pessoas que estão na igreja há 4, 5, 6 anos, tu conversas com ela, ainda é um bebê, espiritualmente, parece que não está ali, não está a ouvir aquelas pregações, aqueles ensinos todos. Por quê? Porque ele não permanece no que ouve. Então, o que acontece ali? Eu acredito em Jesus Cristo e começo a dar passos de confiança. Começo a dizer: não, Deus diz para eu ir à direita, eu vou à direita de facto, independentemente do resultado. Porque Deus disse para eu ir à direita, eu vou à direita. E a pessoa toma aquele passo, vai à direita. À medida que a pessoa dá aquele passo à direita, Deus vai se revelando nessa pessoa. E ele vai dando outro passo. E Deus vai se revelando cada vez mais. E cada vez que nós vamos obedecendo a palavra de Deus, a manifestação do conhecimento de Deus vai aumentando na nossa vida. E é aí onde nós temos este conhecimento da verdade. E esta verdade que, em última instância, nos liberta. Libertação, aquilo que a gente costuma fazer nos cultos de libertação, imposição de mão, orar pelas pessoas e tal. Eu confesso que gosto muito de libertação, do curso de libertação, né? Quando faço uma pregação, sempre fico naquela expectativa do Espírito Santo de Deus dizer: agora ora pelas pessoas, né? E quando Deus diz: agora vai orar pelas pessoas, já fico animado. Obrigado, Senhor. E lá começo a orar pelas pessoas. É bom. Ali o que acontece naquelas orações que a gente faz de imposição de mão é quebrar com muitas das barreiras e obstáculos que as pessoas podem ter para o alcance do conhecimento de Deus. Até porque algumas pessoas que vêm para a igreja, elas já estão carregadas de várias batalhas espirituais, de várias situações que não lhes permitem fluir com alguma facilidade na sua vida, no seu conhecimento, nos seus negócios, na escola, nos relacionamentos. E quando falo de relacionamento, não estou apenas a falar de relacionamentos amorosos, mas estou a falar de relacionamentos de toda a índole, não é? E tens pessoas que estão na igreja com problemas de marido espiritual. Ela, quando está na sua casa, ela recebe entidades que dormem com ela, com nossas irmãs e por aí em diante. Isso acontece. Eu recebi alguém há uns tempos atrás na igreja que dizia: olha, pastor, eu quando entro na minha cama para dormir, imediatamente eu ouço que alguém está a entrar também. E essa pessoa entra nos meus lençóis. E eu pergunto: tu sentes mesmo a pessoa a tocar-te? Sim, eu sinto a mesma pessoa a tocar-me e a violentar-me. Ok? E esta pessoa que vem para a igreja, que está com este problema, ok? Ela está com este problema. Ela precisa de uma oração, né? Ali, naquele momento. E estas orações que a gente faz de libertação são muito úteis para dar
dar um input, energizar essas pessoas com o Espírito de Deus, não é? Abrir algumas linhas vamos assim dizer, afastar as batalhas que essas pessoas têm no seu dia a dia e permitir com que elas possam fluir melhor com Deus. No entanto, se a pessoa vem, recebe a oração do pastor, bum, cai ali, não é? A gente ora em nome de Jesus, demônio, você que está atormentando esta pessoa, a partir de hoje, carrega nas tuas trouxas e vai embora daqui. Não é? E a pessoa volta a si. Como é que te sentes, irmã? Eu me sinto muito melhor. Estou a sentir assim um alívio e tal. Ok, tudo bem. Ok, então, tchau, até amanhã. E a pessoa vai para casa e continua a viver da mesma maneira que vivia antes de entrar ali. Nós não estamos a fazer nada, ok? O que estamos a fazer ali é apenas agitar demônios, como acontece em muitas igrejas. Tem locais em que a manifestação demoníaca parece ser prova do poder do pastor. O pastor fica satisfeito. Quando ele levanta a mão, as pessoas começam a cair e a rebolar. Do lado para o outro, ele sente que eu parece que sou realmente tenho power. Não, isso é sinônimo de fraqueza, né? daquele homem. Eu fico muito preocupado quando eu tenho membros da minha congregação que começam a manifestar durante 2, 3 meses, ainda continuam a manifestar. Não pode, ok? Até dependendo dos casos, pode haver alguma manifestação, mas não é aquela manifestação de espetáculo, né? Que basta iniciar o culto, a pessoa já está a manifestar e está ali a gritar do lado para o outro. Volta na semana seguinte, terceira semana, quarta semana, parece que não está acontecendo nada na vida daquela pessoa. E isso aí não pode acontecer. Nós performamos libertação à pessoa e depois que a pessoa volta a si, a instrução que tem que ser dada a essa pessoa tem que conhecer a verdade. Tem que entrar para a escola bíblica, orientamos de acordo com aquilo que são os problemas que pode ter. Por exemplo, se a pessoa vem de uma família tradicional, que geralmente isso aí é comum, né? A gente vai perguntando o que a pessoa tem em casa, que levou dos curandeiros, confessa lá o que você tem feito, onde é que você tem andado, que tipo de coisas que você tem buscado, o que você tem enterrado na sua casa, carrega tudo isso. Se calhar até tem artefactos na sua casa que precisam ser destruídos, né? E aí a igreja tem que ir lá, destruir aquela palhota, retirar as coisas que estão lá dentro, queimá-las, né? Então, esse trabalho todo faz parte do processo de libertação e é muito útil que assim seja. Então, a verdade, o conhecimento desta verdade, que, olha, você não pode ter nada que colocas entre tu e Deus, né? Tira estátuas, tens ali pendurado na sua casa crucifixos, tens ali estátua de Maria, tens ali fotografias de sei lá de quando, tira isso, arranca isso das suas paredes, tira esses óleos que tem em casa, essas águas que você andou a receber aí nas igrejas, traga isso aqui, tem sal aí, traz esse sal que te entregaram e tal, tem linha amarrada aqui no coisa, tira essa linha, não é? Este conhecimento de que isto é errado, e a gente tem que fazer isso com a Bíblia, mostrando mesmo nas Sagradas Escrituras que isto é errado, não pode, Deus não se agrada. É isto que liberta as pessoas. Muito bem. E quanto à pessoa possessa, que é liberta, se ela pode voltar a ser possessa, depois de ter sido liberta? Servir naturalmente, viver normalmente, é possível voltar a estar na mesma dimensão, ou pior, de possessão? Sim, biblicamente falando né? A Bíblia diz que quando um espírito imundo sai de um homem, anda em lugares áridos à procura de um sítio onde se alojar. Não encontrando, ele diz para si mesmo, eu voltarei para minha casa. E regressando, encontra a casa limpa e arrumada. E ela diz para si mesma, olha, vou buscar mais 7. E regressando com os 7 piores que ele, o estado daquela pessoa torna-se também pior. Não é?
Então, Jesus Cristo fala sobre isso, ele fala sobre isso quando ia explicando sobre um valente, né? Ele começa por dizer, no contexto, ele começa por dizer que quando um valente guarda a casa, precisa de um mais valente para poder entrar, não é? Amarrar esse valente e o destronar. Ok. Portanto, é uma batalha espiritual. Tem muitos valentes nas pessoas, são os demônios. Então precisa de alguém mais valente que o Espírito Santo de Deus, que é Jesus, para expulsar esse valente. Ok. No entanto, esse espírito imundo, quando sai, o Espírito de Deus faz um trabalho naquela pessoa. Ela arruma a casa, limpa a casa. Não é? Mas isso é um trabalho de sentinela constante. O cristão não pode relaxar. Ele precisa constantemente crescer na santidade. Na verdade, essa é conhecida em termos doutrinários, é conhecida por doutrina da santificação. Ok. Tem 3 na soteriologia, que é o estudo da salvação. Tem 3 momentos importantes para a salvação da pessoa. São 3 doutrinas ali que se aprendem em soteriologia. A primeira é a doutrina da salvação. E, resumindo, as pessoas são salvas em basicamente 2 momentos. O momento em que ela confessa Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, ok? E recebe ali a salvação. E o momento que a pessoa também confessa Jesus como seu Senhor e renega todo o mal, né? E depois é batizado. Atos 2:42, arrependam-se e sejam batizados em nome de Jesus Cristo para o perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. E naquele momento do batismo, as pessoas também recebem o perdão dos pecados, tudo é enterrado. Portanto, tem estes 2 momentos que vincam a questão da salvação. Então, eu confessei com o coração, né, com a boca e acreditando com o coração, eu estou salvo. E depois tem um processo de Mateus 28, versículo 18 a 20, que é o processo de fazer discípulo, que é o ensino, né? E depois batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, depois ensinando-os a obedecer a tudo que tenho ordenado, e eis que eu estarei convosco até a consumação dos séculos. Portanto, é um processo de contínuo ensino. Ok. Neste processo de contínuo ensino, ali nós temos a santificação, que é a doutrina da santificação. Salvação, já está. Depois tem santificação. A santificação é constante, não para. Ok. Eu vou me santificando, vou resolvendo os meus problemas, vou resolvendo as minhas fraquezas. Eu já sou santo, mas eu posso ter uma fraqueza ali, outra fraqueza acolá. Eu vou trabalhando com as minhas fraquezas, os irmãos vão orando por mim, e a igreja vai puxando por mim, e eu vou dia a dia melhorando nas minhas características, nas minhas qualidades, e por aí daí, essa é a santificação. Ok. E, por fim, a glorificação, que é o momento em que eu morro e o meu corpo é glorificado em Cristo Jesus, né? Então, no processo da santificação, nós temos 2 teorias ali. Uma que são os calvinistas. Os calvinistas, eles acreditam que uma pessoa, uma vez salva, para sempre salva. Até porque para eles a salvação é por predestinação. Ok. Baseando-se em Efésios capítulo 1 e várias outras escrituras. Então, para os calvinistas, a salvação não se perde. Ok. Uma pessoa, uma vez salva, para sempre salva. sempre salva. E se a pessoa, por alguma razão, recua, é porque nunca esteve salva. Né? Eu acho muito conveniente Ok. a questão dos calvinistas. Né? Mas depois temos os germinianos, que dizem que não, a salvação precisa ser trabalhada, e é por isso que Paulo diz que eu curo a corrida, luto como se de um lutador se tratasse, e para ganhar uma coroa eterna, melhor que a coroa perecível, Ok. do esforço feito pelos homens aqui na Terra. Então, nós temos ali indicações paulinas de que a salvação
não pode ser tomada como um dado adquirido. Precisa de ser trabalhado, precisa ser buscado. Exato. Não é? E eu me inclino mais para esse lado. Por isso, é um trabalho constante. Nós precisamos de manter essa constância na busca, porque senão, se eu recebi a libertação e depois disso eu volto à minha antiga vida, continuo a fazer as coisas que eu fazia anteriormente, eu vou ficar pior do que quando eu conheci. Anterior. Exatamente. A possessão volta. E a libertação fica difícil? Nessa pessoa? Sim. Sim, fica difícil de facto. Por que fica difícil? Porque a palavra de Deus também nos ensina que se alguém pecar, depois de ter recebido o conhecimento da verdade, já não há mais perdão para os pecados dessa pessoa, já não há nada que se possa fazer por essa pessoa. Resta o ardor do fogo que irá consumir os rebeldes. Por isso, pecar de propósito é muito grave, é complicado. Né? Uma coisa é eu estou a fazer as coisas que estou a fazer porque não tinha conhecimento, eu fazia e tudo mais. Depois de eu ter recebido o conhecimento da verdade, quando voluntariamente eu me entrego às práticas do maligno, o caminho do regresso é muito complicado, é muito complexo. Não é impossível. Não é impossível. É possível, sim. Há uma restauração que pode acontecer ali, mas essa restauração tem que sempre partir do desejo da pessoa, né? Que eu quero, de facto, voltar para Deus. Eu estou cansado disto, né? E eu quero voltar. E aí é que entra a complexidade da coisa. É que o pecado, na Bíblia, compara o pecado a grilhões. Grilhões são aqueles anzóis que se pendura carnes, né? Mete assim nos talhos e pendura-te. Então, o pecado, ele coloca-te pendurado. E uma pessoa que está pendurada, uma carne pendurada num talho, dificilmente se solta sozinha. É muito complexo, é uma batalha muito, muito grande. Leva aí muita intercessão por parte das pessoas que amam aquela pessoa, que conheceram aquela pessoa, que sabem que aquela pessoa está a viver uma vida perversa. Né? Então, leva muita oração de intercessão. Pessoas que amam aquela pessoa. Leva também um enorme propósito da parte de Deus com a vida daquela pessoa. Ok? Porque nós temos ali um caso na Bíblia de um homem chamado Manassés, que era um rei perverso, que chegou até a sacrificar os seus filhos. E o que aconteceu? Ele é levado pela vontade de Deus para o cativeiro. Ele é pendurado pelas narinas e levam para ele lá. E ele, no sofrimento, ele pede a Deus para que Deus restaurasse o ministério dele, o reino dele. E é dos casos fenomenais da misericórdia de Deus, quando um homem cai diante de Deus e pede para que seja restaurado. Portanto, é possível. Deus é misericordioso, Deus é amor. O problema é que quando nós estamos nos grilhões do pecado, nos torna muito difícil nós mesmos entramos neste estado de eu quero voltar para Deus, a não ser que aconteça o que aconteceu com Manassés, que é eu entrar num problema muito sério que me faça recordar que não, há um Deus que eu posso voltar lá para me esconder. Só que o que acontece? Satanás, que é astuto, ele vai procurar matar essa pessoa antes de lhe colocar num problema que ele faça regressar, porque Satanás quer ganhar a alma daquele indivíduo e sabe que aquela pessoa tem um chamado da parte de Deus. Então, se ele oprimir aquele indivíduo, ele sabe que esse indivíduo há de voltar a correr para a igreja. Então, o que acontece? Geralmente, Satanás vai criando ali uma espécie de armadilha que dificilmente essa pessoa vai se sentir tão confortável a regressar e ele acaba morrendo no mundo envolvido nos seus pecados. Ok, muito bem. O tempo que já não nos ajuda, ficamos com cerca de 2 minutos. Vou pedir últimas considerações e um tchau, o reverendo. Últimas considerações, talvez até levando a deixa da última coisa que nós falamos aqui, a todos aqueles que são filhos pródigos, que já estiveram no Evangelho, que por alguma razão se desviaram, regressem a casa, que Deus está de braços abertos. Amém. E a todos aqueles que
estão padecendo nas mãos do inimigo, possessão, você foi dita que tem que fazer curso de curandeirismo, não entre nesse caminho. Há salvação em Cristo Jesus. Procure uma igreja evangélica, homens que podem orar por si, podem ajudar. Tem muita gente que foram prognosticadas com esse mal ou diagnosticadas com esse mal, que entraram na igreja e hoje estão a ver uma vida normal, são pastores, são servas, são obreiras, estão a glorificar o nome de Deus. Isso vai acontecer também consigo. Busca Deus e que Deus possa te abençoar. Amém. Muito obrigada, reverendo, por esse ensino muito importante. Bom, nós temos chegado ao fim do programa Tarde na sua tela. Acredito que foi importante para si este ensino sobre possessão. Bom, nós gostávamos que ficasse com a restante programação e, noutra oportunidade, nós vamos prosseguir com isto, com um tema mais ou menos similar a este. E, por enquanto, fica com a restante programação. Até a próxima. Tchau, tchau.